Hello everyone! Na nossa English Class de hoje, nós vamos revisar os tópicos Tag Questions e Conjunctive Adverbs. O que são as Tag Questions? Elas são perguntas curtas ao final de uma frase para confirmar uma informação dita na frase anterior. A frase anterior à vírgula costuma expressar uma ideia incerta e a frase posterior à vírgula, que é a nossa Tag Question, tem a função de obter a confirmação dessa possibilidade. E como que a gente faz, como que nós formamos essas tag questions? Bem, uma das principais características das tag questions é que se o verbo estiver na afirmativa na frase anterior à vírgula, a tag question apresentará o verbo na negativa e vice-versa. Para saber que verbo ou que auxiliar deve ser utilizado na tag question, basta você passar a frase anterior, a vírgula, para a forma interrogativa. Como, por exemplo, nós temos as frases They have a cute accent, don't they? You aren't from around here, are you? Quanto à questão do tempo verbal, o tempo verbal utilizado na frase que precede a vírgula vai indicar o tempo verbal a ser utilizado na nossa tag question. E aí nós temos um quadro que explica melhor, que mostra melhor como é que você vai formar essa tag question. Então nós temos aqui no simple present, por exemplo, a frase He usually doesn't travel a lot, does he? No simple past, nós temos They weren't invited for her party, were they? Future with going to. We are going to travel to Florida next year, aren't we? Future with will. We will travel to Florida next year, won't we? Present continuous. She isn't planning a trip, is she? Past continuous. He was playing soccer yesterday, wasn't he? Present perfect. She has visited Paris many times, hasn't she? In past perfect, he had already left when I arrived, hadn't he? Temos também os casos de tag questions com os modal verbs, Como, por exemplo, nós temos o can, would e should. You can speak Japanese, can't you? They wouldn't like to go to Australia, would they? She should listen to that song, shouldn't she? Temos também aqueles casos especiais de formação de tag questions. Por exemplo, após um modo imperativo. Para as tag questions formais, nós vamos utilizar o will ou would. Tá? Então, por exemplo, na frase Lock the door, will you? Close the window, would you? É uma situação mais formal. Já para as tag questions informais, nós usamos please ou ok. Como, por exemplo, bring me a coffee, please. Stop calling me, ok? Temos também o caso de tag questions após expressões que indicam opinião. Ou seja, quando a frase antes da vírgula apresentar uma expressão que indica opinião, por exemplo, I don't think, I suppose, I feel, I guess, basta ignorar a expressão. Você precisa passar o restante da frase para a interrogativa e assim você vai saber qual verbo você deve utilizar para formar a tag question. Como, por exemplo, nós temos a frase I think Thailand is a very nice place, isn't it? E quando as tag questions surgem após uma sugestão? Bem, quando a frase anterior à vírgula utilizar a palavra let's para expressar uma sugestão, um convite, a tag question deve ser feita com shall we? Como, por exemplo, na frase Let's dance, shall we? Existe também o caso das tag questions que vêm após o uso de pronomes indefinidos. Ou seja, quando a frase antes da vírgula apresentar como sujeito everybody, everyone, somebody, someone, nobody ou no one, a tag question deve ser feita com o pronome pessoal they. Exemplo, everybody loves going to the beach, don't they? Quando a tag question surgir com o pronome I, seguido do verbo to be na forma negativa, quando o sujeito da frase anterior à vírgula é I e o verbo que o acompanha está na forma afirmativa, em vez de você usar uma flexão de am, a tag question do sujeito I é feita com aren't. Então, nós temos I am too tall, aren't I? Bem, finalizamos então as tag questions e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conjunctive adverbs. Bem, um conjunctive adverb é um advérbio ou uma locução adverbial que indica uma relação de sentido entre duas independent clauses em sequência. É também chamado de conjunct, uma conjunção transicional ou uma conjunção coesiva. Os conjunctive adverbs são postos comumente no início de uma main clause, que geralmente vem seguida de uma vírgula.
Em conformidade, ela pode seguir um ponto e vírgula, mas somente quando ambas as clauses, a anterior e a posterior ao conjunctive adverb, são independentes e funcionam sozinhas. Um conjunctive adverb, por outro lado, pode aparecer quase em qualquer posição de uma clause. Quando usado como uma palavra ou frase de interrupção, o conjunctive adverb é geralmente marcado por vírgulas em ambos os lados. Bem, e qual é então a diferença entre conjunctive adverbs e regular adverbs? Ao contrário de um advérbio convencional, que tipicamente só afeta o sentido de uma única palavra ou frase, o sentido de um conjunctive adverb afeta toda a clause da qual ele faz parte. The child just couldn't bear to walk slowly. Bem, e qual é a diferença entre o conjunctive adverb, e o regular adverb? Ao contrário de um advérbio convencional que tipicamente só afeta o sentido de uma única palavra ou frase, o sentido de um conjunctive adverb afeta toda a clause da qual ele faz parte. E para provar isso, nós temos as frases The child just couldn't bear to walk slowly. O advérbio slowly me dá mais informações sobre o verbo walk. E no outro exemplo, nós temos The Halloween costume looked absolutely ridiculous. Aqui, novamente, o advérbio absolutely me dá mais informações sobre o meu verbo look. Em contrapartida, um conjunctive adverb se relaciona com toda a frase e conecta duas partes. Ou, se inicia uma frase, ele serve como transição de uma frase para outra, como quando queremos contrastar duas coisas em frases consecutivas, como, por exemplo, The Halloween costume looked absolutely ridiculous. However, Sam thought it provided the perfect effect. Temos então alguns common conjunctive adverbs aqui, alguns exemplos desses conjunctive adverbs. Vou fechar um pouquinho aqui a imagem para que vocês possam ver um pouquinho melhor, tá? Como conjunctive adverbs de contrast, nós temos, por exemplo, however e otherwise. De addition, nós temos, por exemplo, furthermore e moreover. De result, nós temos therefore e hence. E de time, nós temos meanwhile e then. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido melhor como utilizar as tag questions, com as suas especificidades e também tenham compreendido um pouco melhor sobre os conjunctive adverbs. So, that's all, folks. Bye bye.